Olá, boa noite, seja bem-vindo à nossa Escola da Nave online. Você está na nossa sala de aula virtual e é um grande prazer receber cada um de vocês aqui para mais uma aula do nosso curso em defesa da Bíblia. Nós vamos já para a nossa terceira aula hoje. E eu quero começar nessa nossa terceira aula só relembrando aqui o objetivo principal do nosso curso. Nosso curso em defesa da Bíblia, ele tem dois objetivos que eles precisam ficar muito claros para cada um de nós durante a construção de todo o nosso raciocínio aqui, para que nós possamos não perder o fio da meada aí do nosso ensinamento. Bom, nosso objetivo é duplo, como eu disse. Primeiro, é melhorar a nossa própria capacidade e a nossa confiança na inspiração bíblica. Então, ao final desse curso, nós pretendemos que cada um de vocês possa ter mais certeza e confirmação no teu interior, mais confiança na sua fé, de que você está diante da palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Então, essa, obviamente, é o primeiro objetivo e nós esperamos que com esse objetivo você possa ficar muito bem alimentado. Mas nós temos um segundo objetivo, que é tão importante quanto esse, que é, primeiro, capacitar você a responder os questionamentos, tanto questionamentos de amigos, de pessoas próximas, que questionam a inerrância e a veracidade das Escrituras, e não se assuste, as pessoas têm conceitos que são construídos de forma errada, às vezes em anos, às vezes em filmes e etc, etc. Então esses indivíduos trazem esses conceitos muitas vezes para conversas e nós não respondemos primeiro porque não sabemos responder, ou pior, respondemos de forma errada. Isso acaba atrapalhando ainda mais a construção do nosso raciocínio. Mas ainda tem um problema pior, que é responder às heresias que surgem aí no meio do povo de Deus. É muito comum, não é raro, nós ouvirmos entre próprios cristãos ensinamentos errados sobre as Escrituras. Então, dentro desses dois objetivos nossos, primeiro, melhorar a sua própria capacidade intelectual, melhorar a sua própria capacidade de responder que a Bíblia é a palavra de Deus. Segundo, ajudar você nos seus questionamentos, tanto com irmãos da igreja, quanto pessoas de fora que questionam a veracidade das Escrituras. Bom, nós hoje, como eu disse, estamos na terceira aula de 8 aulas que nós preparamos. Então, na primeira aula a gente falou sobre a palavra de Deus, o que é a palavra de Deus, o que se encaixa em palavra de Deus, e a gente chegou à conclusão de que, primeiro, Deus nos orienta a estudarmos e aprendermos mais sobre Ele na palavra, e que hoje, basicamente, nós temos como palavra de Deus confiável a Bíblia. E devemos, então, nos apegar à Bíblia como palavra de Deus. Na semana passada, a gente falou sobre o cânon das Escrituras. Não sei se alguém de vocês tem a oportunidade de já ver o vídeo lá no YouTube, já está disponível, da nossa segunda aula, ao qual nós trabalhamos para provar e comprovar quais são os livros efetivamente que fazem parte do cânon sagrado. Por que esses livros fazem parte do cânon sagrado? Porque foram reconhecidos, é importante lembrar dessa palavra, foram confirmados, reconhecidos pela igreja, usando critérios durante um longo processo, e esses livros então são reconhecidos como parte do cânon das Escrituras. Hoje nós vamos tratar do Sola Scriptura. O que é isso? Isso é um legado da Reforma. A Reforma Protestante legou para a tradição evangélica protestante 5 solas, dentre eles o Sola Scriptura, que na verdade, juntamente com a justificação pela fé, compõe os pilares da nossa fé. Então nós acreditamos na inerrância total e absoluta das Escrituras e também confiamos que as Escrituras é o nosso único padrão de fé e conduta. Nós nos apoiamos nessa verdade. E é isso que nós vamos trabalhar hoje. Eu preciso contar com a sua colaboração e com a sua paciência. Inclusive você que está no Zoom, eu até indico você, se você conseguir, ao mesmo tempo que me ouvir aqui, se você conseguir acessar a aula que eu mandei para você, porque vão ser muitas citações.
Então, às vezes, vai ficar um pouco cansativa a nossa aula, mas tenha paciência, nós vamos tentar ser o mais dinâmico possível para trazer um ensinamento bom para vocês aí, tá? Com relação aqui, não se preocupem em olhar aqui, quem está no Zoom, você não vai conseguir ver, né? Você vai ver desfocado mesmo, não tem jeito. É dois problemas. Primeiro, o próprio aplicativo não ajuda. Segundo, a câmera do meu computador não ajuda, mas mesmo com a câmera do celular não fica bom. Então não se preocupe com isso aqui está só para o pessoal do YouTube. Você que está pelo aplicativo Zoom, eu indico você olhar nas apresentações que eu mandei para vocês, ou até na aula mesmo no Word. Fique à vontade aí nas duas formas que você quiser fazer. Mas se quiser acompanhar também, fique à vontade. Mas concentre aqui na minha voz e na aula, efetivamente, quem está no Zoom. Quem está no YouTube, ok, vai acompanhar aqui sem problema nenhum, certo? Bom, vamos falar então dessa nossa terceira aula, Sola Escritura, né? O objetivo desta aula, né, da aula de hoje, é demonstrar que o apelo à autoridade final das Escrituras é um traço comum a todos os escritos das principais vozes teológicas da Reforma e que historicamente os protestantes sempre se apoiaram neste legado. Então, nós teremos um duplo objetivo aqui nessa noite. O primeiro objetivo é mostrar que entre todos os reformadores, eles chegaram a ter controvérsias entre eles sobre alguns assuntos. Por exemplo, tem controvérsia sobre o batismo, sobre a forma de batismo. Então, dentre a tradição protestante, você vai encontrar pessoas que batizam crianças, que batizam por aspersão, outros que batizam por imersão, que não batizam crianças. Então eles discordam sobre alguns assuntos, eles discordam sobre ceia, não sobre quem deve tomar a ceia, mas sobre o valor da ceia. Por exemplo, entre os luteranos, a ceia ela é consubstancial, ou seja, é o pão, mas também é espiritualmente o próprio Deus, é o próprio Cristo. Para nós, de tradição mais reformada, a ceia representa um símbolo, um memorial do sacrifício de Cristo na cruz, tanto o seu corpo moído no nosso lugar, quanto o seu sangue derramado. O que eu quero posicionar aqui é o seguinte: entre os reformadores, eles discordaram de pontos durante a sua caminhada, mas houve algo que uniu as vozes da Reforma. Qual foi o que uniu as vozes da Reforma? Salvação pela graça, só a Escritura, só a Cristo toda a glória, só a fé, enfim, os 5 solas da Reforma. Dentre eles, o sola Escritura. Ou seja, havia consenso entre os reformadores de que a autoridade final de fé e conduta estava nas Escrituras. Além disso, historicamente, a tradição protestante, ela se apoia no sola Escritura. Então, abandonar o sola Escritura é, de certa forma, abandonar a Reforma, abandonar os princípios da Reforma. Então, historicamente, nós nos apoiamos no sola Escritura. E podemos definir que se houve um termo que nós podemos descrever a Reforma, é o sola Escritura. Então, o sola Escritura é princípio formal da Reforma. Base da nossa fé, base da nossa tradição é o sola Escritura, ou seja, somente a palavra de Deus, somente as Escrituras é a nossa tradição, é a nossa, como que eu vou dizer, documento, né? As Escrituras se tornam, então, a única, caramba, sumiu a palavra aqui, nossa única inspiração de fé e conduta. Essa é a palavra. Então esse é o princípio formal da Reforma e é o princípio que nós também devemos nos apoiar. Agora, o que os reformadores do século XVI realmente queriam dizer com a expressão sola Escritura? Quando eles falavam sola Escritura, o que realmente eles estavam querendo dizer? Grosso modo, eles estavam querendo dizer que as Escrituras Sagradas é a única regra de fé. Essa é a palavra que eu estava procurando. É a única regra de fé. Então, quando a gente fala de sola Escritura, os reformadores do século XVI, eles entendiam que a Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta. Nada mais pode se sobrepor às Escrituras. Eu posso me apoiar
eu posso buscar argumentos em outras fontes, como os concílios, outros livros, etc, etc, desde que esses concílios, livros, etc, etc, não se sobrepõem às escrituras. Ou seja, quando a gente fala só da escritura, o que a gente está querendo dizer é que ela se torna, então, para mim e para você, a nossa única regra de fé e de conduta. Era assim que os reformadores entendiam, era assim que os reformadores ensinaram, e é assim que nós também devemos nos apoiar, porque é base da nossa fé, é base daquele entendimento que nós temos. De início, é importante destacar que a questão da autoridade e função das escrituras na igreja e na vida cristã foi uma preocupação primordial de todas as figuras da reforma. Quando a gente fala sobre isso, é importante porque se teve uma coisa que chamou atenção na reforma, foi a volta para as escrituras. Era muito comum naquele período da história você chegar em igrejas da época e elas estavam cheias de parafernálias. Igrejas, porque na época havia só a igreja chamada Católica Romana. Então havia lá santos, tinha aqueles relíquias, né? Então você encontrava lascas da cruz, você encontrava o manto de Maria, o lenço de Pedro. Havia uma parafernália gigantesca em várias igrejas da Europa naquele período. O que foi uma marca fundamental, o que foi preocupação fundamental das principais figuras da reforma? Voltar a palavra de Deus como centro. Então, durante a reforma era muito comum que os reformadores, né, tanto as principais mentes, as principais figuras da reforma, como também aqueles que compunham parte da reforma, pastores que a gente não tem o nome, mas que faziam parte, era comum você chegar na paróquia desses homens e a igreja está toda limpa dessas relíquias e apenas o púlpito ocupando o centro das suas igrejas, ou seja, uma volta à palavra de Deus como centro da igreja. Até hoje, se você for em igrejas romanas, você vai perceber algo bem interessante. Você vai ver no centro da igreja uma mesa, que é uma referência ao sacrifício, e do lado fica o púlpito onde é lida a palavra. Normalmente você vai encontrar isso. Por quê? Porque a palavra não é central. O que é central é a liturgia. O que é central é o cerimonialismo e não a palavra. E na reforma, o Sola Escritura incluiu, inclusive, né, bem redundante, essa limpeza para voltar a palavra de Deus para o centro da igreja. Então era comum você chegar nas igrejas da Europa, elas estarem limpas e ter apenas o púlpito onde o pregador iria fazer a sua pregação. E outra coisa que era muito comum, aliás, não havia outra forma de pregação a não ser a pregação expositiva. Os pregadores na época da reforma, eles não faziam como os pregadores fazem hoje na maioria das nossas igrejas. Isso não é crítica, tá? Isso é uma análise histórica. Você está acompanhando aí comigo, você faz parte de uma igreja onde o seu pastor não prega expositivamente, não fica com raiva dele, nem triste não, é parte da cultura dele. Mas na época da reforma, e eu procuro resgatar isso na minha igreja, eles faziam exposições de livros inteiros da Bíblia. Calvino tinha uma prática muito bacana, que ele fazia o seguinte: durante a semana, de segunda a sexta, ele expunha o Antigo Testamento. Então, ele tinha lá as reuniões dele, onde ele trabalhava Antigo Testamento. E sábado e principalmente domingo, ele sempre trabalhava Novo Testamento. Ele fazia essa divisão, que era uma divisão interessante, só para exemplificar como que os reformadores eles trabalhavam. Normalmente eles trabalhavam dessa forma, expunham o livro inteiro das Escrituras e não apenas parte do livro, não apenas parte das Escrituras. Então, o que nós podemos dizer é que, dentre essas figuras da reforma, havia uma preocupação primordial com todos eles com relação ao sola Escritura. Lutero, Zwinglio, Calvino, Cranmer e outros mais discordavam em alguns pontos, como ceia e batismo, mas sobre a autoridade bíblica sempre existiu ampla concordância nos reformadores. Já falei isso, vou passar para frente. Vou dar um exemplo aqui. Lutero, na sua disputa de Leipzig, o que foi a disputa de Leipzig? Quando Lutero coloca lá as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, a partir daquele momento,
a Europa entrou em ebulição, principalmente a Alemanha. E Lutero ele foi convidado para participar de um debate entre ele e outros teólogos, entre esses teólogos Johannes Eck. E nessa disputa de Leipzig, Lutero ele fez questão de contrapor dois argumentos que eram muito comuns na época. Ele contrapôs a escritura divina, que é a palavra de Deus infalível, e a autoridade da palavra de concílios, que, como ele mesmo diz, percebe que eu coloquei aí entre aspas, porque foi o próprio Lutero que falou as duas coisas. Primeiro, ele entendia que de um lado havia a escritura divina, que é a palavra de Deus infalível, e a autoridade da palavra de concílios, que são criaturas e passíveis de erro. Então, o que Lutero queria dizer com isso? Lutero estabeleceu ali nessa discussão, nessa disputa, nesse debate, exatamente a contraposição entre as escrituras como palavra de Deus infalível e a palavra de concílios, de papas e de doutores da igreja, que era muito comum naquela época, também tinha uma grande autoridade, como ainda tem. Muitas práticas da igreja romana é baseada em concílios, é baseada em bulas papais, enfim, é baseado em critérios estabelecidos aí pela própria igreja. Sendo assim, a autoridade bíblica como palavra de Deus e única regra de fé e doutrina foi essencial e a natureza da reforma e todos os reformadores. Bom, para facilitar o nosso estudo de hoje, eu vou dividir a nossa aula em 5 pontos que nós vamos abordar para mostrar exatamente como cada um dos reformadores enxergavam as escrituras e o só a escritura. Eu quero de imediato falar para vocês que eu dividi esses 5 pontos nos 3 principais ramos da reforma. Eu vou explicar isso, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos falar primeiro da autoridade bíblica na Idade Média, que por incrível que pareça, não era consenso em toda a igreja, principalmente entre teólogos da igreja romana, não era consenso com relação aos concílios e papas. Nós vamos perceber que durante toda a Idade Média, só a Escritura já aparecia, já fazia sombra. Ele lançou sombra sobre o que aconteceria no século XVI. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Depois nós vamos falar de Lutero, como ele encarava a autoridade bíblica, e aí, basicamente aqui nós vamos abordar o braço luterano da reforma, né? Essa parte do luteranismo. Está muito ligado ao norte da Europa, aos países nórdicos e etc. Os próximos 2 que nós vamos falar, que é Zwingli e Calvino, fazem parte do braço da chamada tradição reformada. Então, nós temos a tradição luterana e a tradição reformada. Nós, da Igreja Nave, e a grande maioria dos protestantes do Brasil são filhos desse braço, né, dessa tradição da Igreja Reformada. Presbiterianos, batistas, congregacionais, enfim, eles fazem parte, metodistas, eles vão advir aí desse braço chamado tradição reformada, que Calvino e Zwingli foram os principais mestres aí dessa tradição. E por último nós vamos falar de Cranmer, Thomas Cranmer, que foi o braço, né, a tradição anglicana, que é muito ligada à igreja inglesa. Eu não vou ter tempo de explicar muito aí qual que é a diferença desses três braços, mas só para vocês entenderem, a reforma ela descambou nessas 3 tradições: luteranos, principalmente no norte da Europa, reformados no centro da Europa e também na Escócia e no norte ali da Inglaterra, e os anglicanos que se concentraram na Inglaterra propriamente dito. Então vamos começar falando da autoridade bíblica na Idade Média. Para iniciar, a gente pode falar o seguinte: o apelo dos reformadores à autoridade bíblica não teria ganhado qualquer impulso se não tivesse encontrado eco em um sentimento existente anterior. Então o que a gente está querendo dizer com isso? Que não é novidade. Quando Lutero veio falar de sola escritura, ele não estava falando de algo que ele tirou da cabeça dele, não. Quando Calvino fala da inerrância das escrituras e da autoridade das escrituras na nossa única regra de fé e doutrina, ele não estava falando algo que ele inventou, que ele tirou da cabeça dele, não. Esses homens, eles encontraram eco em vozes do passado. Homens antes destes homens falaram sobre isso.
E na verdade, por que Lutero nunca quis criar uma nova igreja? Por que Lutero nunca quis na verdade, o que Lutero, Calvino, Cranmer e esses reformadores queriam é que a Igreja Católica reconhecesse os seus erros, para que não tivesse 2, 3 igrejas. Eles queriam uma igreja só. Só que a Igreja Católica perseverou em permanecer nos seus próprios erros. E esses erros foram mostrados de acordo com as Escrituras. Então, o que nós queremos inicialmente dizer aqui é que Lutero, Calvino, Cranmer, Zwingli e outros reformadores, eles não tiraram isso da cabeça deles. Homens antes deles falaram. Por exemplo, quando a gente fala de Johannes Hus, que é o grande reformador da República Tcheca, né? hoje chamada República Tcheca, mas naquela região ali dos eslavos, próximo da Rússia, ele estava fazendo já as suas primeiras aparições, querendo mostrar para a igreja que a igreja estava se afastando das Escrituras. E Hus, ele foi morto em uma fogueira, porque ele defendeu a volta às Escrituras. Podemos citar outro aqui, né? Não vamos até falar sobre ele, Johannes Wycliffe, o grande reformador inglês, antes até de Cranmer. Wycliffe, ele traduziu a Bíblia para o inglês, e o que aconteceu com ele? Ele acabou, por essas coisas aí da vida, não sendo morto na fogueira, né? Mas o que aconteceu? Anos depois dele já morto, eles desenterraram seus ossos, botaram fogo nos seus ossos, para falar que ele morreu queimado, simplesmente para defender a doutrina da igreja. Então, só para dar um exemplo para vocês aí. Por incrível que pareça, confessar a autoridade bíblica era comum entre teólogos romanos. Aquino falou sobre isso, mas muito antes de Aquino e muito antes dos homens da Idade Média, Agostinho de Hipona, que inclusive os católicos consideram como o pai de grande parte da doutrina católica, ele falou sobre a autoridade bíblica. Ele disse que a Bíblia é a única possuidora de autoridade. Isso lá no ano 400, ou seja, 400 para 1517, ou seja, quase 1100 anos depois, né? E Agostinho já falava da autoridade bíblica. Quer ver? Vamos pegar aqui a citação do Agostinho, que ele fala da autoridade bíblica. Ó, Agostinho: no entanto, quem não sabe que o cânon sagrado das Escrituras, tanto o Antigo como o Novo Testamento, está contido dentro dos seus próprios limites estabelecidos, e que ele deve ser preferido a todas as cartas episcopais posteriores. As cartas de bispos podem ser refutadas se houver qualquer coisa nelas que por acaso se desvia da verdade. Olha a afirmação de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, que ainda para os católicos hoje é considerado um doutor teólogo. Olha o que ele afirmou, que o que se sabe que o cânon sagrado, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, deve ser preferido a todas as cartas episcopais posteriores. Ou seja, ele colocou o cânon das Escrituras, e vocês vão se lembrar que nós estudamos na semana passada, aqui no ano de 400, ainda estava muito fresca essa questão do cânon. Estava logo no início ali do estabelecimento do cânon. Vocês vão se lembrar que Atanásio, no ano de 367, estabeleceu uma lista, e que no Concílio de Cartago, 397, essa lista foi reconhecida. Ou seja, só 3 anos depois, Agostinho já estava escrevendo, defendendo a autoridade desses textos bíblicos, em detrimento de outros escritos. Então, já no século IV, no século V, Agostinho defendia a autoridade das Escrituras. Depois, em uma carta a Jerônimo, se vocês se lembrarem, Jerônimo ele foi o que primeiro traduziu a Bíblia do grego para o latim, né? Fazendo a sua Vulgata Latina, que se tornou aí a Bíblia usada durante toda a Idade Média pelos teólogos. Então, olha só o que o Agostinho disse para o Jerônimo, 2 doutores aí da Bíblia, né? Abre aspas aí para Agostinho: eu aprendi a atribuir aqueles livros que são de classificação canônica
e somente a eles tal reverência e honra. A firme crença de que nenhum deles ocorre um único erro devido ao autor. Então, olha só, Agostinho já está fazendo uma afirmação aqui muito contundente. Primeiro, ele está dizendo que ele aprendeu a devotar reverência e honra àqueles livros, e ele afirma aqui que não há neles nenhum único erro. Então, Agostinho faz uma afirmação contundente que vai permear toda a Idade Média. Mas vamos andar um pouco mais. Durante a Idade Média, nós temos alguns centros que vão preservar as escrituras. Dentre esses centros, em Paris tinha um centro muito famoso, que era a Abadia de São Vítor. A Abadia de São Vítor, ela abrigou os maiores doutores da Idade Média, em termos de teologia. Inclusive, Aquino estudou e foi professor nessa Abadia de São Vítor. Hugo de São Vítor declarou, ele viveu entre 1096 a 1141. Ele escreveu o seguinte: a única escritura que é corretamente chamada de divina é aquela inspirada pelo Espírito Santo e proferida por aqueles que falam pelo Espírito de Deus. Tudo que é ensinado nela é verdade, tudo que é ordenado é bondade e tudo que é prometido é felicidade. Então, já no século X, Hugo de São Vítor já faz uma declaração muito importante. Ele está dizendo o seguinte: a única escritura que é corretamente chamada de divina é aquela inspirada pelo Espírito Santo. Ele está se referindo ao quê? Ao cânon sagrado. Então ele está colocando a Bíblia acima de qualquer outro escrito. Então, mesmo entre os teólogos católicos, havia consenso de que as escrituras estavam acima de qualquer outro escrito, outro concílio, papa, enfim, qualquer outra coisa. Por isso a briga de Lutero, por isso a briga dos reformadores. Por quê? Porque eles queriam que a igreja voltasse ao que era verdade. Eles queriam que a igreja voltasse a afirmações que tinham sido feitas por membros da própria igreja anos anteriores. Então eles não estavam falando algo da cabeça deles. Mas deixe-me continuar aqui, uma outra citação agora de Ricardo de São Vítor, que foi aluno desse Hugo de São Vítor que nós falamos agora há pouco. Ele diz o seguinte: se agora você crê que viu o Cristo transfigurado, e aqui ele está falando porque, presta atenção, na Idade Média, a Idade Média foi marcada por um misticismo e superstição. Com muita superstição, muito misticismo e muita superstição. Então, como eu disse, havia aquelas relíquias, né? Alguém disse que se juntasse as lascas de cruz que tinha para a Europa fora espalhada, dava para reflorestar o mundo inteiro, porque era muita lasca de cruz. Mas enfim, havia muita superstição. Então o que ele está falando aqui é o seguinte: se agora você crê que viu Cristo crucificado, se você teve qualquer experiência mística, não creia facilmente no que você vê nele ou ouve dele, a menos que Moisés e Elias concordem. Olha só o que ele está falando. Você pode ter qualquer experiência espiritual, mas Moisés e Elias têm que concordar. Qual que é a referência de Moisés e Elias aqui? A lei e os profetas. Uma clara referência às escrituras. Mas ele não para aí. Um pouquinho mais à frente na sua citação ele vai dizer o seguinte: nenhuma aparente revelação é ratificada sem o testemunho de Moisés ou Elias, sem a autoridade das escrituras. Então, o que esse teólogo da Idade Média fala é muito forte. Ele fala o seguinte: nenhuma revelação, nenhuma aparição, Deus pode aparecer para você, Jesus pode aparecer para você, não importa. Se o que ele te falou não for ratificado pelas escrituras, esquece, joga fora. Não tem valor, não tem peso. É isso que ele está falando. Então, veja bem que nós estamos diante de afirmações contundentes de homens que eram importantes doutores da própria Igreja Católica. Mas eu não poderia deixar, já que estou citando, já que estou citando homens da Idade Média, não poderia deixar de falar do meu amigo Aquino. Ele fala o seguinte, abre aspas para ele: São Tomás de Aquino, que viveu no século XIII. Ele diz o seguinte: pois nossa fé repousa sobre a revelação feita aos profetas
e aos apóstolos que escreveram os livros canônicos. Olha só que interessante isso, irmãos. Olha o que Aquino falou, e Aquino também é um grande teólogo da Igreja Católica. Eu vou parar aqui para a gente continuar daqui a pouquinho na próxima aula. Mas olha o que ele diz. Nossa fé repousa sobre a revelação feita aos profetas e aos apóstolos, que escreveram os livros canônicos, não na revelação, caso ela exista nessa forma feita a qualquer outro mestre. Ou seja, Aquino, que a Igreja Católica reputa como um grande doutor, como um grande teólogo, afirmou que as Escrituras estão acima de qualquer outro mestre da Igreja. Ele desautorizou qualquer outro mestre da Igreja. Então, o Aquino, que foi um grande mestre da Igreja, falando algo tão contundente. Então, eu vou terminar aqui a nossa primeira aula no Zoom. Vamos iniciar a segunda, que eu vou mostrar para vocês que, apesar de tantos teólogos católicos afirmarem coisas contundentes, a Igreja Católica fugiu dessa verdade. Mas eu te espero na próxima aula aí, tá bom? Bom, então nós percebemos aqui que as principais vozes, os principais doutores da Igreja Católica na Idade Média, na Igreja Universal, da Igreja de todos os crentes na Idade Média, já confirmavam, já afirmavam a inerrância, a inspiração do Espírito Santo, a autoridade das Escrituras. Só que, diferentemente dos seus maiores e mais proeminentes mestres e doutores, a Igreja Católica fez declarações muito perigosas. Eu vou citar apenas uma dessas declarações, dentre várias outras, mas eu vou citar uma que abre até o caminho para a nossa conversa de hoje, que foi a resposta oficial. Essa resposta não veio de algum mestre ou doutor da igreja, não. Ela foi uma resposta oficial às 95 teses de Lutero, escrito por um católico chamado Silvestro Prérias. Eu não sei se esse é a pronúncia, mas acredito que sim. Silvestro, e é Silvestro mesmo, Prérias, escreveu essa defesa, né, ou esse ataque contra as teses de Lutero sobre o poder do papado. Ou seja, para provar a autoridade da igreja, ele escreveu essa defesa, né, essa tese ou essa contratese aí para Lutero. E ele disse o seguinte: quem não se apega aos ensinamentos da Igreja Romana e do Papa como regra infalível de fé, a partir dos quais até mesmo a Sagrada Escritura deriva a sua força e autoridade, é um herege. Então presta atenção, gente. Que ela queria ter uma vida normal, entendeu? Gente, vamos colocar no mudo aí para mim, por favor. Me ajudem, né? Então, olha só para vocês verem. Diferentemente dos principais mestres da Igreja Católica... Cara, seu microfone tá ligado. Já fechei. Ah, não. Agora eu liguei. Não, está ligado. Ok, pessoal, vamos lá? Então, diferentemente, né, dos seus maiores mestres e doutores, né, da época da Idade Média, a Igreja faz um contraponto, um contrassenso, um contra-argumento perigoso. Olha só o que esse cara fala. Isso é um documento, isso aí não está escrito em qualquer lugar, não. São documentos. Se você procurar, você vai achar esse documento. E ele diz o seguinte: quem não se apega aos ensinamentos da igreja e do Papa como regra infalível de fé, a partir dos quais até mesmo a Sagrada Escritura deriva a sua força e autoridade, é um herege. Então você percebe que criou-se aí um cisma realmente, criou-se aí um buraco, porque de um lado você tem os principais doutores teólogos defendendo a autoridade bíblica, e do outro lado você tem o poder político, você tem o poder da igreja defendendo a autoridade papal. E isso é muito perigoso. E Lutero, como eu disse, ele não queria nunca que a igreja se repartisse, virasse 2, 3, 5, 10, nunca. Nunca foi esse o objetivo de Lutero. O objetivo de Lutero era a igreja reconhecer que ela tinha se afastado dos escritos sagrados, que ela tinha se afastado da Bíblia. Mas
a dura realidade, né, de interesses diversos, sejam eles políticos, financeiros, etc, etc, e um forte compromisso institucional exerciam forte pressão contra os reformadores, pois na prática minaram o compromisso com a autoridade das escrituras. O que a gente quer dizer aqui? Que muitas vezes, por se deixar levar por interesses dos mais diversos, inclusive um interesse institucional apenas. Quer dizer, eu fico cego à razão, eu fico cego à realidade, eu fico cego até à minha própria história para defender uma instituição. Né? E isso aconteceu em grande medida, principalmente no século XVI, mas também foi sempre foi uma marca nos séculos posteriores a esse também. E aí a gente percebe exatamente um contradiscurso, né? Um discurso dos mestres e doutores da própria igreja, como nós mostramos aqui. Poderíamos citar outros, poderíamos citar até do século XVI mesmo, Erasmo de Roterdã, um grande doutor da igreja. Ele escreveu a favor da autoridade das escrituras versus a autoridade dos concílios e a autoridade do Papa. Só que ele também foi voto vencido, né? Mas ao contrário dos outros reformadores, Erasmo resolveu continuar filiado à igreja, mas sabendo que a igreja estava contra a autoridade das escrituras. Bom, vamos falar de cada reformador agora, começando aí pelo nosso amigo Lutero. Opa, deixa eu ver aqui. Ok. Lutero e a autoridade bíblica, né? O que Lutero falou? Desde os seus primeiros anos de ministério e desde as suas primeiras obras literárias, o que nós percebemos em Lutero é um compromisso muito grande com a autoridade bíblica. Lutero, ele batalhou, ele guerreou em favor da autoridade bíblica durante toda a sua vida, principalmente em seus escritos. Lutero era a favor da volta às escrituras. É interessante aqui porque se nós pegarmos outros reformadores antes até de Lutero, havia um clamor pela volta à moralidade. A igreja estava também vivendo uma crise moral naquela época. Só que Lutero, ele foi uma das suas principais motes, um dos seus principais argumentos reformadores foi exatamente a autoridade bíblica, porque Lutero sabia que tudo que ele ia construir dependia da autoridade bíblica. Ele sabia que toda a tese que ele ia construir dependia de reconhecer a Bíblia como única regra de fé e doutrina e conduta. Então, Lutero batalhou muito com isso mesmo. Após as ameaças de excomunhão feitas por Leão X, que foi Papa entre 1513 e 1521, na verdade, esse foi talvez um dos maiores, não vou dizer inimigos, né? Mas um dos maiores perseguidores de Lutero foi esse Papa Leão X. E aí, Lutero, ele escreveu uma afirmação de todos os artigos, esse é o nome da sua tese, do seu escrito, né? Ele escreveu isso em 1520, e ele disse o seguinte, abre aspas aí para o Lutero: não quero jogar fora todos aqueles que são mais instruídos do que eu sou. E aqui ele está se referindo aos homens do passado. Aquino, Agostinho e todos os doutores da igreja, principalmente na época da Idade Média. Mas ele continua: mas somente a Escritura deve reinar, e não a interpreto pelo meu próprio espírito, ou pelo espírito de qualquer homem, mas quero entendê-la por si mesmo e mediante o meu espírito. Aqui Lutero vai estabelecer duas coisas. Primeiro, essa é a primeira ocorrência da frase sola escritura. Então, em 1520, nesse escrito de Lutero, foi a primeira vez que apareceu a expressão sola escritura, que até hoje acompanha aí os 5 solas da Reforma. Mas não foi só isso que Lutero afirmou nessa frase dele, não. Ele está afirmando, primeiro, que ele não abre mão dos ensinos do passado, como a Igreja Católica muitas vezes quer pintar, né, a Reforma Protestante. A Reforma Protestante quer abrir mão de todo o passado da Igreja. Não é isso. E Lutero fala isso. Ele fala, olha,
Eu não vou jogar fora todos os homens que inclusive foram mais instruídos do que eu. Não. A única coisa que eu quero dizer é o seguinte, que eu quero interpretar a Bíblia por ela mesma. Eu não quero que ninguém interprete a Bíblia por mim. Eu quero usar os critérios que a própria Bíblia estabelece, que são reais, e aí talvez a gente pode ter depois que acabar esse curso aqui, um curso sobre hermenêutica, sobre interpretação bíblica, mas havia critérios de hermenêutica que eram muito claros. E Lutero queria lançar a mão desses critérios, em vez de lançar a mão de concílios e de papa, de alguém fora da Bíblia para interpretar a Bíblia para ele. Então essa foi uma defesa importante de Lutero. Sua disposição de raciocinar a partir das Escrituras é evidente. Lutero, ele estabeleceu o que para nós ainda continua valendo, que é o quê? Eu interpreto as Escrituras a partir das Escrituras. Isso é regra hermenêutica. Eu sempre falo para o pessoal da igreja, eu falo assim, sempre que você lê um texto bíblico, a resposta que você tiver, qualquer dúvida daquele texto, está na própria Bíblia, às vezes no próprio texto. Então não saia dali, fique na Bíblia, fique no texto, porque o texto vai te dar a interpretação dele mesmo. E Lutero defendeu isso com muita veemência. Vocês vão se lembrar que ele teve uma disputa, a disputa de Leipzig, mas depois ele foi convidado por entre aspas, para a chamada dieta de Worms. Essa dieta de Worms, inclusive, eles tinham pretensão, os seus inimigos tinham pretensão de matá-lo após a dieta de Worms. E ele foi salvo pela providência de Deus, pela mão de Deus, mas os seus inimigos queriam matá-lo aí nessa dieta de Worms. Isso aconteceu em 1521. Olha o que ele disse nessa dieta. E aqui tem outra citação muito famosa de Lutero, além do Sola Scriptura, que ele citou aí nesse escrito de 1520, aqui em 1521 ele faz uma outra declaração que continua ecoando aí até os dias de hoje. Bom, vamos lá, a citação aí do nosso amigo Lutero. A menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão pura, pois não posso crer apenas no Papa ou nos concílios, uma vez que é evidente que eles erraram repetidamente e contradizem entre si, considero-me preso às Escrituras que citei e minha consciência é cativa da palavra de Deus. Essa minha consciência é cativa à palavra de Deus, essa expressão de Lutero ainda está aí até hoje, Minha consciência é cativa à palavra de Deus. Por quê? Porque durante a dieta de Worms, ele foi induzido, ele foi convidado, entre aspas, para retratar-se das suas declarações, principalmente as suas 95 teses, e se ele não se retratasse, ele seria considerado herege. E aí qual é a resposta que ele dá para as pessoas? Ele fala, olha, eu não vou me retratar porque a minha consciência é cativa à palavra de Deus. Se vocês me provarem na palavra de Deus, estou excluindo papas e concílios porque eles já se mostraram errados em outras oportunidades. Então se vocês não me provarem pela palavra de Deus que eu estou errado, então esquece. Não vou me retratar. Se quiserem me colocar na fogueira, pode colocar. Se quiser me matar, podem me matar. Mas como ele disse ali, a minha consciência é cativa à palavra de Deus. A palavra de Deus é a minha única regra de fé e doutrina. Assim, para Lutero, a própria Escritura permanecia como autoridade final. Isso não excluía a possibilidade de recorrer aos pais da igreja, aos credos e às decisões da igreja. Essa também é uma grande confusão. Na tradição católica, eles imaginam, talvez por não conhecer ou talvez por maldade simples, que os protestantes simplesmente ignoraram os concílios, ignoraram os mestres da igreja, ignoraram tudo, a patrística e tal. Isso não é verdade. E Lutero não fez isso. Lutero ele disse o seguinte, eu não tenho problema nenhum em recorrer aos concílios, eu, falando particularmente aqui de Leonardo agora, recorro sempre aos concílios. A pastora Flávia está dando uma aula de quinta-feira sobre o credo dos apóstolos. Quer dizer, um documento da igreja. Nós recorremos aos concílios, eu recorro aos concílios, principalmente aos 7, chamados 7 concílios ecumênicos, os 7 primeiros concílios da igreja. Esses 7 primeiros concílios, chamados concílios ecumênicos, tem muito a nos ensinar, principalmente sobre Trindade,
sobre a natureza de Cristo, né? Sobre a inerrância das Escrituras, enfim. Os 7 primeiros concílios são muito valiosos. Porém, com o tempo foi passando, esses concílios acabaram produzindo muita coisa que é questionável. E o que Lutero disse é o seguinte: eu não me importo de recorrer a esses escritos, eu não me importo de recorrer a esses documentos, desde que esses documentos não contradigam as Escrituras. Desde que não haja contradição entre eles. Porque se houver contradição, eu vou ficar com as Escrituras. Só a Escritura. Eu vou ficar com o que a Bíblia diz. Eu vou simplesmente ignorar. E isso vale para hoje ainda. Você pode ler livros, você pode ouvir pregações, mas se aquele indivíduo foge das Escrituras, o que ele está ensinando é fora das Escrituras, você simplesmente ignora ou considera realmente como herege. E era isso que Lutero estava falando. Ele defendia, né? Ele defendia a interpretação simples do texto bíblico. Ele entendia que as Escrituras deviam reinar e que interpretar a Bíblia a partir da Bíblia era regra hermenêutica. Olha o que ele vai falar aqui um pouco mais para frente. Nesse mesmo documento ele vai dizer o seguinte: esta deve ser, e aqui tem uma chave grande, tá, pessoal? Essa deve ser a primeira preocupação de um teólogo. E aqui é importante fazer um comentário, porque a palavra teólogo ela tem sofrido muito nesses dias. Ela tem se tornado quase que algo pejorativo, né? Ser teólogo é a ideia de um radical, né? Ser teólogo muitas vezes parece que é alguém que só anda sobre a lei, né? Que não tem amor por ninguém, mas isso na história da igreja nunca foi verdade. Teólogo é tão somente aquele que se dispõe a estudar as coisas de Deus. Você que está fazendo isso aqui, que nós estamos fazendo aqui é teologia, estamos estudando um pouco sobre as coisas de Deus. Mas enfim, ele diz o seguinte: essa deve ser a primeira preocupação de um teólogo, ser um bom textualista. Gente, grosso modo, o que Lutero está querendo dizer aqui para mim e para você é o seguinte: use a interpretação básica de texto, gente. É só interpretar bem o texto. O grande problema nosso é que a gente foge do texto. Ou foge porque não quer se deparar com uma verdade absurda que está ali no texto, ou foge porque quer fugir da realidade completa. Mas enfim, ele diz, ser um bom textualista. Como é chamado? Apegar-se ao primeiro princípio. Qual que é o primeiro princípio? Não contestar ou filosofar sobre assuntos sagrados. Então Lutero está falando assim, pega o texto bíblico e não filosofa sobre ele. Pega o texto bíblico e não fica contestando o que está ali não, porque você está contestando assuntos sagrados, é o que Lutero dizia. Aí um pouquinho mais à frente ele vai dizer o seguinte, Deus é verdadeiro, não importando o quanto aquilo que Deus diz em sua palavra possa parecer absurdo para a razão. E aqui Lutero destrói, né, os filósofos e destrói o racionalismo aristotélico, que era muito comum nesse argumento. O seguinte, gente, por mais que o que está escrito no texto bíblico seja absurdo a sua razão, fique com o texto bíblico. É o que ele está falando. Princípio de interpretação do texto bíblico. Por quê? Porque o texto bíblico tem autoridade, inspiração divina, é o que Lutero está falando. Para Lutero, o princípio interpretativo, quando falava tanto do Antigo como do Novo Testamento, era o que promove Cristo. E isso sempre fez parte da teologia de Lutero. Lutero, ele sempre lia tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, sempre jogando luz para Cristo. Então, como que era isso? Por exemplo, você já deve ter ouvido a história de Davi e Golias centenas de vezes. Né? Como alguém insignificante como Davi mata um gigante como Golias. Como que Lutero interpretava essa história? Lutero não interpretava essa história como a vitória do mais fraco contra o mais forte. Mas ele interpretava a história da vitória do Cristo insignificante, do Cristo nascido em uma manjedoura, do Cristo homem que habitou em Nazaré, uma região poeirenta da Galileia, da Palestina,
Como alguém insignificante pode dar a maior vitória para o povo de Deus, que é a vitória contra o pecado. Isso, gente, é chave hermenêutica. E para Lutero, Cristo era a chave. A chave de toda interpretação bíblica era Cristo. Então Lutero, ele lia tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, apontando sempre para Cristo, apontando sempre para a obra consumada de Cristo na cruz. E esse deve ser também o princípio interpretativo nosso. Nós também devemos, como bons hermeneutas, interpretar o texto bíblico usando Cristo como a chave que abre a nossa interpretação. Portanto, Cristo é o centro da compreensão do texto bíblico e a chave para interpretar qualquer parte das Escrituras. Em 1525, Lutero acertadamente perguntou, olha só que pergunta de Lutero, gente, se tirar Cristo das Escrituras, o que sobrará nelas? Se tirar Cristo das Escrituras, o que sobra nelas? Eu estou aqui pensando, porque eu vou me referir agora a um indivíduo que eu prefiro, por amor cristão, chamar ele de personalidade evangélica. E esse personagem do folclore protestante disse que a palavra de Deus só é palavra de Deus quando encontra com Cristo. Bom, eu prefiro, então, usar o que esse indivíduo disse e também pegar aqui o que Lutero acabou de falar, lá em 1525, para dizer o seguinte, se a palavra de Deus, se a Bíblia só é a palavra de Deus quando encontra Cristo, então de Gênesis 1 a Apocalipse 22, ela é palavra de Deus, porque de Gênesis 1 a Apocalipse 22, se você tirar Cristo, não tem nada, não sobra nada, nem a capa. Nem a capa. Portanto, amados irmãos, nós temos uma afirmação contundente do nosso amigo Lutero. Bom, mas Lutero não era voz sozinho, Lutero não lutou sozinho. Eu vou passar agora para um outro braço, para uma outra tradição da Reforma, que é a tradição reformada, que nós somos filhos, somos influenciados, que é a Reforma a partir da Suíça, do sul da França e também da Suíça, Holanda, os Países Baixos ali. Ulrich Zwinglio, que é um teólogo pouco conhecido da grande maioria, mas só para contar um pouquinho aí de Zwinglio, ele era um alemão que nasceu em 1584 e morreu em 1531, e ao contrário do que muitos pensam, muitos dizem que Calvino foi o primeiro reformador suíço, mas isso não é verdade. O primeiro reformador suíço foi esse alemão chamado Zwinglio. Ele foi o líder e fundador das igrejas reformadas da Suíça. Olha só que interessante, gente. Ele começou seu ministério de pregação em Zurique, na Suíça. Aqui, alguns vão diferenciar a reforma suíça por Zurique e Genebra. Estão dizendo, teve a reforma de Zurique e a reforma de Genebra. Zurique é dirigida por Zwinglio e Genebra é dirigida por Calvino. Mas só que a teologia produzida nesses dois centros foi muito próxima, então por isso que a gente diz que a tradição reformada ela tem origem em Zwinglio e também em Calvino. Mas Zwinglio foi, obviamente, o primeiro dentre eles. Quando Zwinglio começou o seu ministério de pregação, ainda como parte da chamada católica romana, né, Igreja Católica Romana, ele começou expondo o Evangelho de Mateus numa pregação contínua, o que era muito raro, por causa daquilo que eu falei para vocês, a Igreja Católica muito ligada à liturgia, e parte do que a Reforma fez foi uma volta às Escrituras, e aí você vê que Zwinglio já no início, seu ministério, ele já tinha um apego às Escrituras. Nos 12 anos que exerceu seu ministério em Zurique, ele pregou sobre quase todos os livros da Bíblia. Como eu disse, um expositor aí do texto bíblico. Agora, olha que legal. Ele estabeleceu a Prophesei, um termo alemão, né, Prophesei, que é tão simplesmente uma escola de profetas. O que essa escola de profetas fazia? Eles pegavam o texto, principalmente do Antigo Testamento, eles liam o texto do Antigo Testamento em latim, depois em hebraico e depois em grego. Então eles liam o mesmo texto em latim, e obviamente todos aqueles homens que faziam parte dessa escola
eram versados em latim, versados também em hebraico e versados também em grego. Então eles liam nos três e depois expunham em latim para os instruídos e depois em alemão para o povo. Olha só o que esse cara criou. Ele criou uma escola de profetas para voltar às origens linguísticas, para extrair, para chegar o mais próximo da origem possível, para chegar o mais próximo do real possível. E depois que eles faziam isso, depois que eles faziam uma boa hermenêutica do texto, aí sim, eles iam expor o texto para o povo. Em latim, para os mais instruídos da igreja, e em alemão, para o resto do povo. O alemão era a língua comum ali. Outra coisa, Zwinglio, ele esperava que as escrituras permeassem todos os aspectos da vida dos indivíduos que viviam ali. Faltou uma citação minha aqui, mas ok. Isso fez depois, ajudou muito Calvino. Calvino também estabeleceu a sua teologia a partir disso, crendo que as escrituras elas tinham e elas têm o poder de alcançar o indivíduo em todos os seus níveis sociais, culturais, religiosos, políticos e etc, etc. Então, esse era um desejo de Zwinglio, e Zwinglio praticamente trabalhou em toda a sua vida pensando nisso, inclusive influenciou depois Calvino na sua teologia também. Em 6 de setembro de 1522, 16 meses depois de Lutero dizer na Dieta de Worms, eu estou cativo à palavra de Deus, Zwinglio produziu o seu primeiro tratado sobre a natureza e função das escrituras. Então, talvez aqui, 16 meses depois, provavelmente Zwinglio já teria acesso ao que Lutero disse, e aí ele produziu um tratado. O nome desse tratado é A Clareza e a Certeza da Palavra de Deus. Então, ele escreveu um tratado para defender tanto a certeza quanto a clareza. A certeza de que eu estou com a Palavra de Deus na minha mão e a clareza de que aquilo ali é de fácil entendimento. Por quê? Porque essa também é parte da teologia católica. Eles dizem o seguinte, que o texto bíblico ele não é claro para os leigos. Então, alguém precisa estudar e trazer a interpretação para o povo. Por isso que durante muito tempo a Bíblia ficou restrita. Por quê? Porque eles não queriam que a pessoa interpretasse o texto por si só. Eles acreditavam nisso. Só que os reformadores foram os primeiros a dizer, não, o povo tem que ter acesso ao texto bíblico. Entender os limites que eles têm para interpretar, mas eles têm esse direito de fazer isso também. E era isso que Zwinglio estava defendendo aqui no seu tratado. Ele disse o seguinte, abre aspas aí para Zwinglio, não há nada que possa dar maior alegria ou segurança ou conforto à alma do que a palavra do seu Criador e Autor. Olha que expressão linda, gente. Não há nada que possa dar maior alegria, segurança ou conforto à alma de alguém a não ser as palavras do seu Criador. Aí ele continua dizendo, em sua palavra nunca nos extraviaremos. Ele está afirmando aqui, se nos apegarmos à palavra, não há possibilidade de nos extraviarmos. Tampouco seremos enganados, confundidos ou destruídos nela. Se você pensa que não pode haver nenhuma garantia ou certeza para a alma, ouça a certeza da palavra de Deus. A palavra de Deus é tão viva, forte e poderosa que todas as coisas têm necessariamente de obedecer a ela. Isso tão frequentemente e no momento em que o próprio Deus diz. Então, muitas afirmações contundentes, mas em grosso modo aqui, resumindo tudo, Zwinglio tinha exatamente a perspectiva de que a palavra de Deus é o lugar onde nós encontramos conforto, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o lugar onde nós encontramos esperança para a nossa alma e é o lugar onde nós devemos recorrer para permear toda a nossa vida, para permear toda a nossa caminhada. E é isso que ele está falando aqui quando ele diz a palavra de Deus é tão viva, tão forte e poderosa que todas as coisas têm de necessariamente obedecer a ela. É algo realmente contundente e aí nós percebemos que Zwinglio, o primeiro reformador suíço,
talvez o mentor aí da tradição reformada, sustentou seu apoio a Lutero no compromisso com sola escritura, entendido como princípio de autoridade única e final das escrituras sobre outra autoridade qualquer. Ou seja, a tradição reformada, a tradição suíça da reforma, reafirmou o compromisso com o sola escritura como única autoridade de fé, como única autoridade de conduta e doutrina que nós devemos seguir, né? Bom, dito isso, nós podemos partir para o próximo reformador, que é Calvino. Eu já vou adiantar para vocês que eu vou precisar daquela aula extra novamente, tá? Mas eu pretendo não passar de 9h30, pretendo terminar 9h30, nós vamos andar mais rápido aqui. Lutero era talvez o mais longo, então a gente vai andar bem rápido. Bom, vamos falar um pouquinho de João Calvino. João Calvino, que nasceu em 1509, né? Se você pensar que Calvino nasceu em 1509 e Lutero pregou as suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg em 1517, quando Lutero estava começando a reforma, Calvino era apenas um garotinho, né? Mas não pense com isso que Calvino deixa de ser importante. Calvino é importante até hoje. Talvez, deixa eu ver se até isso aqui, ó, eu destaquei aqui. As Institutas da Religião Cristã, que foi a teologia sistemática produzida por Calvino, ela é um dos registros mais duradouros da doutrina cristã. Talvez um dos escritos mais influentes da doutrina cristã, principalmente quando a gente fala de tradição reformada e tradição protestante, foi produzido por Calvino. As Institutas da Religião Cristã, as Institutas da Religião Cristã estão disponíveis aí, você pode comprar, tem, se eu não me engano, quatro tradições ou 4 traduções aí. É um livro muito bom, vale a pena você ter. Agora é uma leitura muito rebuscada, que vai exigir bastante de você. Se você quiser, tem outras sistemáticas a partir dele. Eu uso 2, Louis Berkhoff, que foi muito influenciado por Calvino, e também o Wayne Grudem. Mas enfim, para Calvino, a autoridade bíblica era muito simples. Calvino falava o seguinte: gente, não há dúvida de que estamos diante da autoridade bíblica. Por quê? Porque Deus fala nela. Ou seja, o que Calvino defendia é que ele conseguia encontrar Deus ao ler as Escrituras. O Espírito Santo testificava com ele. E é exatamente isso que nós vamos perceber, por exemplo, já nas suas Institutas, no seu artigo sobre as Escrituras, ele fala o seguinte: se desejamos cuidar de nossa consciência da melhor forma, para que ela não vacile pela dúvida contínua, devemos derivar a autoridade das Escrituras de algo maior do que as razões, as indicações ou conjecturas humanas. Isto vem do testificar do Espírito Santo. Então, nós percebemos que, primeiro, Lutero, ele baseava a sua interpretação bíblica a partir da própria Bíblia. Zwingli dizia que toda a nossa construção de vida deve ser baseada nas Escrituras. E aqui Calvino acrescenta um elemento nessa discussão, dizendo o seguinte: eu acredito que a Bíblia é autoridade, porque ao ler a Bíblia, eu encontro Deus nela, Deus fala comigo nela, eu tenho testemunho do Espírito Santo no meu interior. Então eu não tenho dúvida nenhuma de que eu estou diante da palavra de Deus, porque ao ler, Deus fala comigo. Então esse foi um argumento importante, né? Ele dizia, Calvino, que a maior prova das Escrituras provém do fato de que Deus em pessoa fala nela, né? Ou seja, ele defendia isso com muita frequência. Segundo Calvino, a confiança do crente nas Escrituras é autoatestada nela. Então, o que Calvino defendia era isso. Eu posso confiar que é a palavra de Deus porque eu encontro Deus no que eu estou lendo. O Espírito Santo confirma isso no meu coração. Bom, Calvino sabia que tinha um perigo nessa abordagem. Ele sabia, não só sabia, como ele enfrentou um perigo nessa abordagem. Por quê? Porque 2 grandes inimigos de Calvino, os anabatistas, que não se confunda, não tem nada a ver com os batistas de hoje.
Os anabatistas, só para você entender, eu não vou poder me ater muito em explicar para vocês, mas de forma bem introdutória, os anabatistas eles foram o braço mais radical da reforma. Os anabatistas eles queriam pegar em armas para estabelecer a reforma em toda a Europa. E obviamente isso foi condenado pelos reformadores e realmente não era o caminho a seguir. Ainda nos Estados Unidos tem alguns filhos aí dos anabatistas, às vezes a gente vê nos filmes, né? Aquelas pessoas que ficam isoladas em alguma cidade, transformam aquela cidade em uma espécie de refúgio cristão, né? Os anabatistas fizeram isso numa cidade da Alemanha chamada Münster, e eles pegaram em armas ali contra os príncipes alemães e foi uma grande tragédia. Mas enfim, tanto os anabatistas como os papistas, eles gabavam-se de que ouviam o Espírito. Então, no caso dos católicos, eles falavam o seguinte: o Espírito Santo está no magistério romano. Ou seja, se você quer encontrar o Espírito Santo, recorra ao magistério, porque o magistério é preparado para ouvir o Espírito Santo. E os anabatistas falavam o seguinte: não, o Espírito Santo ilumina diretamente a nossa mente. O Espírito Santo ilumina minha mente e eu tenho interpretação do texto bíblico a partir da própria iluminação do Espírito Santo. Eu tenho revelações do texto bíblico, né? Então, eu leio lá, né? É muito comum, por exemplo, né? Vou voltar aqui ao caso de Davi, né? Eu leio lá que Davi pegou 5 pedras no rio e aí eu transformo essas 5 pedras em 5 passos. O que é isso? Você está inserindo ao texto algo que no texto não está falando. O texto só diz que Davi pegou 5 pedras. Ponto. Poderia ter pegado 3, 10 ou 20, ou uma. Não faz a mínima diferença. A questão não é as pedras. A questão é o gigante que iria cair. Mas enfim, os anabatistas faziam isso. Tem muita gente que faz isso ainda hoje. E os papistas também faziam de certa forma quando usavam, né, o magistério para os seus contra-argumentos. Então, o reformador, né, Calvino, ele tinha uma grande restrição ao uso dos argumentos para sustentar a autoridade das escrituras. Então, Calvino ele não gostava muito de usar argumentos extra-bíblicos para sustentar a autoridade das escrituras. Ele preferia se apegar ao próprio argumento das escrituras. E aqui a gente percebe Calvino fazendo eco com Lutero. Calvino se apegando ao que Lutero já havia falado anteriormente, né? Mais uma vez, Calvino não ignorou, né, outros mestres, não ignorou a própria história da igreja, não ignorou todos os concílios, mas ele usou o mesmo princípio que Lutero tinha estabelecido lá. Eu tenho um concílio aqui, mas se esse concílio fala contra a Bíblia, eu fico com a Bíblia e ignoro o concílio. Eu me apego ao que as escrituras dizem, ponto final. Mesmo que a minha razão, mesmo que a lógica, a filosofia aristotélica, ou qualquer outra coisa que se refira a isso. Se for contra as escrituras, eu fico com as escrituras. Era assim que Calvino pensava. Olha só o que ele diz aqui. Mais uma vez, eu estou recorrendo às Institutas da Religião Cristã. A Institutas da Religião Cristã, que é uma obra produzida por Calvino. Ele disse: a Escritura, reunindo o outrora confuso conhecimento de Deus em nossa mente, e aqui vocês precisam entender que todos nós temos um conhecimento de Deus, mesmo que seja opaco. Qualquer pessoa no mundo, ela adora a Deus, mesmo que seja o Deus dinheiro, sexo, Buda, Alá, ou qualquer outro Deus. Mas qual que é o ponto? O ponto é que adoramos algum tipo de divindade. E Calvino abordou isso aqui. Ele fala assim: em algum tempo nosso conhecimento de Deus era confuso. Aí ele fala assim: tendo dispersado nossa estupidez, mostra-nos claramente o verdadeiro Deus. Então o que ele está falando? As escrituras é a única coisa capaz, e aqui se você lê o argumento de Calvino, ele está falando sobre um óculos. Ele diz que as escrituras é como um óculos, que ao colocar esse óculos, eu vou conseguir enxergar melhor, eu vou tirar a minha estupidez, a minha incapacidade de enxergar, e vou enxergar melhor o próprio Deus a partir das escrituras. Aí ele continua dizendo o seguinte: esse, portanto, é um dom especial, no qual Deus, para instruir a igreja, não apenas utiliza professores mudos. Quem que eram os professores mudos para Calvino? A natureza.
Então ele diz o seguinte, Deus para fazer isso ele usa professores mudos, mas aí ele continua dizendo, mas também abre os lábios mais consagrados. Então o que Calvino está querendo dizer aqui? Que Deus ele pode usar a revelação natural do planeta Terra, do homem, enfim, etc, etc, como também pode usar homens a partir das Escrituras. Ele começa dizendo a Escritura. Então, ele dá eco, ele dá peso ao que Lutero havia dito, e ele acrescenta aqui dizendo o seguinte, eu não preciso de argumentos nenhum, eu tenho as Escrituras, eu não ignoro esses argumentos, eu não ignoro a razão, mas, nossa, acabou. Deixa eu parar aqui. Então, basicamente, gente, o que Calvino estava dizendo era isso, né? Que ele poderia, sim, recorrer, né? Mais ou menos o que Lutero e Zwingli falou, ele podia recorrer, sim, aos argumentos, desde que esses argumentos estivessem de acordo com as Escrituras. Mas, para Calvino, diferentemente de Lutero e de Zwingli, para Calvino, a experiência interior, o testemunho interior tinha mais peso, mesmo ele tendo problema ali com os anabatistas e com os papistas, mas ele entendia que o testemunho interior tinha mais valor, ou até, aliás, o testemunho interior tinha mais valor do que os pais da igreja, papas, enfim, etc, etc. O Calvino ele trabalhou dentro dessa perspectiva. Atrelado a esse conceito, Calvino entendia que Deus está disposto a comunicar-se conosco de acordo com nossas limitações. Isso aqui é importante. Calvino, ele sofreu questionamento, e esses questionamentos, inclusive, aparecem até hoje. Por quê? Porque Deus escolheu falar comigo, com você, a partir das nossas limitações. Deus entende as nossas limitações de compreendê-lo efetivamente. Então Deus ele se comunica comigo, com você, com linguagem antropomórfica. O que é linguagem antropomórfica, né? Esse palavrão. É que ele usa coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente fala que Deus é eterno, nós estamos partindo de uma construção humana. Por quê? Eterno é contagem de tempo. Não inicia, não tem fim. Deus ele é acima do tempo. Então, o que nós pensamos aqui é o seguinte, Deus estabelece o conceito de eterno para explicar quem ele é. E Calvino entendia isso muito bem. Ele respondeu a esses questionamentos dizendo o seguinte, mesmo Deus tendo falado por linguagem antropomórfica, isso não exclui nem a eficácia, nem a integridade, nem a segurança da mensagem. Então Calvino dizia o seguinte, não, ok, Deus usou linguagem humana, mas isso não diminui em nada o fato de que nós estamos diante da palavra inspirada por Deus. Por fim, né, já próximo do fim da sua vida, Calvino escreveu o que ele chamou de antídoto contra o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, se vocês se lembrarem da semana passada, eu fiz uma introdução leve sobre eles, foi chamado Concílio de Contra-Reforma. É o concílio convocado pela Igreja Romana para ser uma resposta aos reformadores. E aí o Concílio de Trento produziu um documento e Calvino escreveu para contra-argumentar esse documento do Concílio de Trento. E ele disse o seguinte, abre aspas aí para o nosso amigo Calvino. Esta então é a diferença. Olha só o que esse cara escreveu, gente. Nossos oponentes situam a autoridade da igreja fora da palavra de Deus. Ou seja, para a igreja romana, nós temos 3 autoridades. Quais que são as 3 autoridades para a igreja romana? A Bíblia, o magistério, né, a história da igreja, os doutores da igreja e o Papa. Esses 3 são infalíveis de acordo com a igreja romana. E é isso que o Lutero está falando, tô com o Lutero na cabeça, que o Calvino está falando. Ele fala o seguinte, que a igreja situa sua autoridade fora da palavra de Deus. Aí ele continua dizendo, mas insistimos que ela está ligada à palavra e não se permite que seja separada dela. Ensinamos, portanto, que não é permitido aos ministros fiéis
que fogem qualquer nova doutrina, mas simplesmente que se apeguem à doutrina a qual Deus a todos sujeitou sem exceção. Então, quando um indivíduo, uma personalidade do mundo evangélico, ele tenta criar uma nova forma de enxergar a palavra de Deus fora da palavra de Deus, ele está ferindo o coração da reforma. Ele está ferindo, né? Não vou nem falar ferir o coração de Deus não, porque aí eu vou colocar uma coisa sagrada na conversa. Ele está ferindo o espírito dos reformadores, o fator motivador dos reformadores. Calvino está falando sobre isso aqui, né? Aí ele continua dizendo: ao afirmar tal coisa, meu intuito é mostrar não apenas o que se permite a cada indivíduo, mas também o que se permite a toda a igreja. Então o que Calvino estabelece aqui? Ele estabelece um limite que a igreja e os indivíduos podem ir. Ele diz o seguinte: qual é o limite que o indivíduo pode ir? Qual é o limite que a igreja pode ir? O limite que o indivíduo pode ir e o limite que a igreja pode ir é a palavra de Deus. Nunca ultrapasse a palavra de Deus. Nunca passe acima da palavra de Deus. Nunca põe ninguém acima da palavra de Deus, ou até nunca põe ninguém no mesmo nível. Porque a palavra de Deus é soberana sobre todos os indivíduos e sobre toda a igreja. Foi isso que Calvino declarou. Portanto, Calvino manteve o compromisso comum entre os reformadores e pré-reformadores da autoridade absoluta das Escrituras. Sendo assim, eu posso passar aí para o nosso último personagem, que é Thomas Cranmer. Thomas Cranmer, ele é um pouco menos conhecido aí, né, do nosso mundo evangélico, mas só para poder situar você e fazer uma pequena introdução, Thomas Cranmer, ele pode ser considerado o pai do anglicanismo, né? A igreja anglicana é muito forte, principalmente na Inglaterra. A reforma, ela basicamente, ela teve esses braços que eu falei, né? O luteranismo no norte da Europa, a igreja reformada na Escócia e também no centro da Europa, e o anglicanismo ficou restrito à Inglaterra, mas o anglicanismo acabou espalhando para o mundo todo e hoje está muito forte na África, exatamente por causa das grandes navegações que aconteceram, os exploradores, né, que aconteceram, as colonizações que aconteceram no século 17, 18, né, até século 19 ainda manteve. Então a igreja anglicana se espalhou junto com a colonização britânica aí pelo mundo afora. Bom, vamos falar um pouco de Thomas Cranmer. Thomas Cranmer nasceu em 1489 e morreu em 1556. Foi o primeiro arcebispo protestante da Cantuária e teve que lidar com a delicada situação política da Inglaterra durante a dinastia Tudor. Esse cara teve que lidar ali com os Tudor, que quem conhece um pouquinho de história aí vai se lembrar que durante a dinastia Tudor foi uma confusão na Inglaterra e o Thomas Cranmer estava ali no meio dessa confusão toda. Como eu disse, ele pode ser considerado o principal idealizador, junto com um outro reformador antigo chamado John Wycliffe, que eu citei no início da aula, né? Ele foi o primeiro tradutor da Bíblia, traduziu a Bíblia para o inglês. E aí depois ele morreu de causas naturais, e aí como é que chama, gente? Das perseguições da Igreja Católica? Não. Que queimava o povo na Inquisição, esqueci a palavra. Aí a Inquisição inglesa depois desenterrou Wycliffe e queimou seus ossos, só para dizer, nós queimamos os ossos de Wycliffe. O Thomas Cranmer, ele redigiu o que na tradição anglicana é chamado de os 42 artigos, que depois virou 39 artigos, né? Elizabeth I estabeleceu aí uma pequena mudança nesses artigos, não no conteúdo, mas juntou artigos ali, em vez de 39 acabou virando, em vez de 42 acabou virando 39. Esses artigos aí são
como se fosse uma declaração de fé anglicana, né? Assim como a gente tem na Igreja Nave, nós temos lá os nossos artigos, que são a nossa declaração de fé. Os presbiterianos têm ali a Confissão de Westminster, que são documentos com uma espécie de resumo das principais doutrinas, e o Thomas Cranmer fez isso, mas no anglicanismo é chamado dos 39 artigos, e ele também fez um chamado Livro da Oração Comum, que era como se fosse um livro de liturgias, né? Até hoje a Igreja Anglicana usa esse livro da Oração Comum. Dos 39 artigos que o Cranmer escreveu, 2 tocam com relação às Escrituras. O 6º e o 20º artigo. O 6º artigo, olha só para você ver o que esse reformador diz. O 6º artigo. As Escrituras Sagradas contêm todas as coisas necessárias para a salvação, de modo que tudo que nela não se lê, nem por ela se pode provar. E aqui é interessante porque ele está fazendo uma afirmação contra a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica ela acrescentou artifícios à salvação. Por exemplo, quem foi católico aí, ou quem é católico, sabe que os 7 sacramentos são fundamentais para a salvação. Faz parte da infusão de graça, né? Deus infunde graça na vida do crente através dos sacramentos. E aqui o Cranmer já está indo contra isso. Ele está falando o seguinte: olha, se você não lê isso lá, esquece, é o que ele está falando. Não se leu lá, nem se pode provar, não se deve exigir que ninguém creia como artigo de fé, nem julgar como requisito para a salvação. Ou seja, ele pegou essas histórias aí criadas nos concílios e falou: se você não encontrar isso lá nas Escrituras, pula fora. Pula fora. Se não está na Bíblia, não acho que é porque alguém falou, porque um Papa falou, porque um concílio falou. Pula fora. Agora vamos para o artigo 20º. Ele diz o seguinte: portanto, e aqui ele é um pouco mais contundente. Portanto, mesmo que a igreja seja testemunha e guarda das Escrituras Sagradas, aqui ele faz uma afirmação importante. Ele fala qual que é o papel da igreja. Ele fala que a igreja tem o papel de testemunha e guarda. Esses são os 2 papéis da igreja. Testemunhar, pregar as Escrituras e guardar as Escrituras. Aí ele continua dizendo: assim como não é lícito decretar nada contra elas, também não se deve obrigar que se creia em algo que nelas não se encontra como necessária para a salvação. Mais uma vez, ele está argumentando agora de forma mais efetiva contra aquelas regras, por exemplo, as regras de indulgência, que eram muito comum nessa época e que, na verdade, foi alvo da crítica de Lutero. Lutero teve um grande inimigo que era Johannes Tetzel, e Johannes Tetzel, na época de Lutero, ele dizia o seguinte: quando a moeda cai no cofre do Papa, uma alma sai do purgatório. E essa era a crença comum no final da Idade Média, no século XVI. E aqui Cranmer está dizendo o seguinte: gente, isso é bobagem. Crer em algo que não está na Escritura para salvação é acrescentar ao texto bíblico algo que não está no texto bíblico. Então Cranmer faz uma defesa muito veemente das Escrituras. Em outras palavras, o que ele estava querendo dizer: se algo não é lido ou provado nas Escrituras, não deve ser crido. Se algo não está lá na Bíblia, não pode ser provado lá, pode pular fora. De forma confessional aqui, o que esses 2 artigos estão querendo mostrar é o sola Escritura. O que Cranmer está afirmando, de certa forma, aqui nesses 2 artigos é que só as Escrituras são única regra de fé e doutrina para a minha caminhada. É o que Cranmer está afirmando, que é o princípio do sola Escritura, afirmado por Lutero, afirmado por Zwinglio, afirmado por Calvino. Outro fator importante é que o artigo 6º termina com uma lista canônica. Aqui é legal, gente. Vocês lembram da discussão na semana passada do cânon com relação aos livros apócrifos? Que a Igreja Ortodoxa aderiu a 11 desses apócrifos, a Igreja Romana ficou com 7 desses apócrifos,
e que nós mostramos que esses apócrifos nunca fizeram parte do cânon, principalmente da Bíblia Hebraica. Na Bíblia Hebraica sequer é citado. Esses livros foram incluídos na Septuaginta, que é a versão grega da Bíblia Hebraica, mas os judeus não consideram esses livros, e nem os principais tradutores, como Agostinho, nós falamos dele hoje, tanto como Jerônimo, não incluíram esses livros, mas que eles acabaram sendo incluídos lentamente durante a Idade Média. No Concílio de Trento, esses livros apócrifos, eles foram definitivamente aceitos como canônicos apenas no Concílio de Trento. E aí a gente percebe meio que para ser realmente uma mensagem contra a reforma protestante. Mas olha o que Cranmer disse sobre esses apócrifos. Ele faz uma lista, né, no artigo 6º, ele fala, quais são os livros considerados canônicos. Ele faz uma lista desses livros. E ele cita os apócrifos, olha só, como, abre aspas, livros que a igreja lê para exemplo e instrução de costumes, mas não se aplica para estabelecer qualquer doutrina. Quando Cranmer fez essa afirmação, primeiro, ele juntou teologicamente o braço luterano, a tradição reformada e a tradição anglicana, como tradições que rejeitaram, por tudo aquilo que nós falamos na semana passada, esses apócrifos como parte do cânon. Mas não só isso. Ao fazer essa afirmação, Cranmer estava excluindo da teologia anglicana todos aquelas penduricalhos, como que eu acabei de citar agora há pouco, das indulgências, também dos sacramentos, das indulgências, das penitências, que nós não encontramos nada sobre as penitências no Novo Testamento, da oração de mortos, né? Vocês lembram da semana passada que essa questão de orar para mortos, pedir a Deus um bom lugar para o morto, tudo isso aí está ligado aos apócrifos. Então, ao declarar que os apócrifos eles não podem ser usados para estabelecimento de doutrina, Cranmer exclui todas essas doutrinas que estavam muito ligadas à teologia medieval e que fez muito mal para a igreja, e que os reformadores abandonaram completamente, exatamente porque o que essas teologias eram tão somente contra as Escrituras. Elas não encontram qualquer respaldo nas Escrituras, portanto deve ser completamente abandonados. É o que os reformadores defendiam, e Cranmer não vai longe disso. Bom, com relação à hermenêutica, vocês vão se lembrar que Lutero estabeleceu o princípio hermenêutico de ficar apenas no texto bíblico, né? Lutero ele dizia o seguinte com relação à hermenêutica: Cristo é a chave, então vamos ficar aqui na Bíblia. Zwinglio, ele estabeleceu como chave hermenêutica o estudo das línguas passadas, tanto que ele formou a escola de profetas para estudar latim, grego e hebraico. Calvino apelou para a inspiração do Espírito Santo na hermenêutica, dizendo, olha, os argumentos são importantes, mas eu prefiro ficar a revelação que está contido pelo Espírito Santo na palavra de Deus. E o que o nosso amigo Cranmer falou, basicamente, foi que o mesmo que os reformadores tinham dito, né? Então, com relação à hermenêutica, Cranmer e os reformadores continentais falaram que as escrituras interpretam ela mesma. Então, Cranmer concordou com isso. Além disso, ele disse o seguinte, acho que eu pulei aqui, né? Pulei. Então, deixa eu fechar isso aqui, porque não está ali. Então, com relação à hermenêutica, Cranmer disse o seguinte, a igreja não pode expor uma parte da escritura que entra em conflito ou contradição com outra parte. Então, o que Cranmer fez aqui foi acrescentar um elemento. Então, o que Cranmer fez? Cranmer concordou com Lutero, concordou com Zwinglio, concordou com Calvino, concordou com os reformadores continentais e acrescentou algo. Ele falou o seguinte, quando você for interpretar algum texto bíblico, ele contradisser a outro texto bíblico,
abandone essa doutrina. Existe alguma forma errada que você está vendo aí. Você está enxergando o texto de forma errada. Tem algumas discussões que a gente pode suscitar aqui como exemplo. Eu vou pensar aqui em um que tem muito que a gente usa muito. Não julgueis. Né? Então o pessoal pega lá Mateus 7, que Jesus fala para não julgar. Só que Paulo vai dizer nas suas cartas que o espiritual julga todas as coisas. Então, aparentemente, nós temos uma contradição. E aí, pastor Léo, como é que eu faço com essa aparente contradição? Bom, o que Jesus estava dizendo é o seguinte, nossa, já são 9h40, eu preciso terminar. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que você não deve julgar se sentindo superior ao outro. O que Paulo está dizendo é o seguinte, você pode julgar entendendo que você pode cometer o mesmo erro do outro. Só que você tem obrigação como cristão de mostrar o caminho para aquele indivíduo, de apontar para aquele indivíduo o caminho. Sendo assim, para encerrar, né, eu vou passar aqui rapidinho sobre o Cramer. Cramer tinha uma forte convicção de transformação a partir das Escrituras. Lembra de Calvino? Aliás, lembra de Zwinglio, que depois serviu de coro para Calvino, quando ele dizia que as Escrituras precisavam alcançar a vida de todo mundo. E aí eu vou falar a última citação aqui de Cramer e depois vou concluir. Cramer dizia o seguinte, se qualquer outra coisa fosse a palavra de Deus, que não a Sagrada Escritura, não se poderia ter certeza da palavra de Deus. Se a igreja e a fé cristã não contarem com a precisa palavra de Deus como alicerce firme, ninguém pode saber se tem fé, se está na igreja de Cristo ou na sinagoga de Satanás. O que Cramer estava dizendo? Se eu abandono as Escrituras, quem vai me dizer que o que eu estou crendo realmente é inspirado ou não? Se eu estou crendo é de Deus ou não? Então, o que Cramer está dizendo é o seguinte, apegue-se à Escritura porque ela realmente é a palavra de Deus, reafirmando o que os outros reformadores disseram. Bom, como conclusão, nós podemos dizer o seguinte, só na Escritura, a convicção de que a Escritura e somente ela é a autoridade final mediante a qual toda a reivindicação da verdade cristã é testada, tem sido descrito como princípio formal da reforma. Como conclusão, o que nós podemos dizer? Que afirmar que a Escritura é a autoridade final, é a nossa única regra de fé e doutrina, não começou agora, mas encontra eco no princípio formal da reforma do século XVI, e não só lá, mas durante toda a história da igreja. Toda a história da igreja, e em especial aqueles que foram pais da nossa tradição, tradição reformada, tradição da reforma, esses homens afirmaram que a Escritura Sagrada é a autoridade final pelo qual eu devo obter fé e doutrina, única regra de fé e doutrina. Ele diz o seguinte ainda, como conclusão, quaisquer que fossem suas particularidades, encontramos ali diferenças de doutrinas entre Calvino, entre Lutero, Cramer, etc, etc, havia particularidades. Cada uma das principais vozes deste período que examinamos compartilhava uma compreensão das Escrituras como palavra de Deus, que carrega a autoridade do Deus cuja palavra escrita não invalida as outras autoridades, mas que é o teste final delas. Mais uma vez, a nossa conclusão reafirma o que falamos, que nós podemos recorrer sim a outros mestres da igreja, podemos recorrer à história da igreja, mas a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e doutrina. Abandonar isso é abandonar o legado dos reformadores. De certa forma, abandonar isso é abandonar a fé cristã. Quem abandona a Bíblia como única regra de fé e doutrina está, de certa forma, abandonando toda a fé cristã. Portanto, por isso nós devemos nos apegar ao sola Escritura e nada mais do que isso. Bom, sendo assim, amados, eu encerro pedindo perdão aí pelo tempo que foi muito longo, né? Mas eu precisava realmente deixar essa aula bem dita. Semana que vem nós vamos falar sobre a inerrância das Escrituras. Estou à vontade, se vocês quiserem tirar qualquer dúvida, pode mandar para mim no Zap, estou por aqui. Deus abençoe vocês,
Fiquem com Deus e uma ótima sexta-feira para todos.